Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e nós estamos nessa jornada de transformação e se você já se perguntou se existe uma maneira de desbloquear o potencial ilimitado dentro de você, se há uma maneira de manifestar milagres e criar uma vida cheia de amor, alegria e propósito, segundo a Kabbalah, sim, existe. E essa resposta está codificada dentro da tabela dos 72 nomes de Deus. Nós estamos nessa série, da qual hoje vamos ali para a dimensão de Tiferet de Hormah. Lembrando sempre que cada uma dessas linhas e cada uma dessas colunas são as dimensões e subdimensões exatamente daquilo que a Torá vai chamar de árvore da vida. Ao entender e aplicar os ensinamentos dos 72 nomes de Deus dentro dessa tabela em nossa vida diária, nós podemos alcançar sim uma conexão mais profunda com o divino, trazendo equilíbrio, cura, prosperidade para todas as áreas das nossas vidas. E hoje nós vamos exatamente nos aprofundar ainda mais, explorando essa dimensão de Tiferet de Hormah, formado por esse nome aí na posição número 13, pelas letras Yud, Zayin, Lamed. Você pode vocalizar esse nome de duas formas, Yazal ou Yozalá, exatamente com as vogais inerentes de cada uma dessas letras. O valor numérico desse nome é 47. O salmo em que você encontra ele codificado é o Salmo 104, verso 16. E quando você faz a leitura em português desse verso, exatamente aí o Salmo 104, verso 16, diz assim: Fartam-se de seiva as árvores do Eterno, os cedros do Líbano por ele plantados. E se você observar, é como se fosse apenas uma frase bem escrita. Mas na verdade, é como eu sempre digo para você, não entenda a Torá na sua literalidade, porque a Torá não é um livro religioso. Ele é um documento codificado. E dentro de suas palavras, que muitas vezes são organizadas em forma de poesia, em forma de um enredo em que você possa, de certa forma, fazer essa leitura no seu cotidiano. Por trás dessas palavras existem os nomes, que são exatamente os nomes sagrados. Esses nomes contêm dentro dele exatamente a energia, a luz de tudo aquilo que você precisa nessa dimensão. Então, quando você fizer uso desse nome nessa posição número 13, você também pode intensificar essa vocalização, essa meditação com esse Salmo 104, verso 16. Esse nome ele dá acesso aos níveis mais profundos da nossa alma. Se você já acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que a nossa alma, assim como o nosso corpo, ele é composto por algumas partes. A parte mais baixa, que está conectada com o nosso corpo, se chama Nefesh. O aspecto mais alto, ou seja, acima desse aspecto da alma Nefesh, nós temos o Ruach. Exatamente nessa posição da alma, nós trabalhamos ali 49 dias, 50 dias da contagem do Homer, dentro desse espaço da alma que também chamamos de Zerampim, formado aí pelas Sefirot, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, Malhut, que é exatamente essa dimensão que nós estamos aqui. Acima do Ruach, que também conhecido e chamado como Espírito, porque também significa fôlego, nós temos aí a Neshama, que é justamente esse aspecto mais alto que lida com o nosso intelecto, com a psique humana e que acessa, de certa forma, está mais próximo do divino. Acima da Neshama nós temos Hayah e acima de Hayah, Yehidah. Então, nós temos aí 5 níveis da alma da qual nós lidamos. Então, quando nós estamos meditando, fazendo uso desse nome, da posição número 13, formada exatamente pelas letras Yud, Zayin, Lamed, nós temos acesso, ou seja, conseguimos ir mais profundo no nosso próprio eu, ou seja, no nosso eu superior. Conseguimos nos conectar, alinharmos esses níveis da alma e termos essa conexão que nós chamamos conexão com o divino. Por que com o divino? Porque esses aspectos da nossa alma, eles estão mais próximos da luz. Eles têm menos interferência com esse mundo físico. Por isso que quando você está aqui, vivendo nessa dimensão de Asiá, movimentado por essa parte da alma exatamente chamada de Nefesh, essa aqui também é chamada de alma animal, porque anima o seu corpo. Tudo que você vive nesse aspecto nada mais é do que um reflexo daquilo que está acontecendo nos mundos superiores. Então, quando você faz o uso desse nome, você tem como acessar os seus níveis mais altos da alma e saber qual o propósito pelo qual você está aqui. Alinhar todo esse propósito e conseguir se movimentar nessa dimensão de uma forma em que tudo faça sentido, em que você realmente flua e caminhe para o objetivo pelo qual você desceu essa dimensão. Então,
a principal luz que esse nome encapsula é exatamente esse. Por estar nessa dimensão de Tiferet de Hormá, ela está no centro da sabedoria. E o centro da sabedoria é exatamente estar nesse lugar de equilíbrio, em que não há dicotomia, em que não há dualidades, em que você enxerga o todo, você tem uma visão mais elevada. Você ganha essa capacidade de enxergar o todo de uma forma mais ampla. E tendo isso, você sai daquele lugar que o ser humano geralmente caminha, que é o caminho da dúvida. Você começa agora a caminhar na certeza. E não há nada melhor para o homem nessa dimensão do que ter certeza daquilo que está fazendo. O anjo portador desse nome número 13, formado pelas letras Yud, Zay, Lamed, é o anjo Yazlel. Ou seja, sempre observe, é o nome que nós estamos verificando, mais a junção, digamos assim, de um sufixo, que eu chamo de asas desse anjo. Não esqueça que o anjo ele é uma carruagem, que dentro dele, ou seja, ele é formado por essa energia, por essa luz. Então, aonde esse anjo chega, tudo que é inerente a essas letras, a esse poder está imbuído dentro dessa energia, dentro dessa carruagem que nós chamamos anjo. Não tem como você ter contato com esse anjo sem que os seus atributos sejam acoplados à sua alma. E nós nos conectamos com essa energia através de sabermos qual é o seu nome, que é justamente o poder, a energia que ele contém, e como se vocaliza, como se chama. Porém, isso é um sidur, ou seja, existe uma ordem, existe um ritual para isso. Por ora, o que nós temos feito aqui com você, os primeiros passos de como manusear essa tecnologia chamada dos 72 nomes de Deus. Porém, usar cada um desses nomes, cada uma dessas carruagens, existe realmente vários protocolos e isso eu pretendo, se assim me for permitido, fazer com vocês posteriormente. Por ora, eu estou criando recipiente para que quando você precise fazer uso específico desses nomes de forma apropriada e específica, quando ele chegar diante de você, a sua energia e a dele não sejam incompatíveis. Por isso eu não digo para você vocalize, faça desse jeito, faça daquele jeito, porque não é assim que se faz. Nós estamos lidando com a Torá em sua internalidade. E quando lidamos com a Torá, nós precisamos ter esse cuidado exatamente porque esse livro, esse código gigante que nós chamamos Torá, ele dita exatamente como tudo é criado, como tudo funciona e como nós funcionamos dentro de tudo isso. Então, quando eu caminho com você nesses passos que nós estamos dando, é para te dar a segurança de quando você precisar chamar, ter essa energia próxima a você, fazer com que essas energias trabalhem a seu favor, você possa fazer isso da melhor forma e com o maior êxito possível. Esse anjo tem um valor numérico de 78. E o que é 78? Nós encontramos dentro dessa energia 78 3 vezes o tetagrama, ou seja, 3 vezes o Yud Kei Vav Kei. E por que 3 vezes? Que soma 26, 26 mais 26, porque cada um desses nomes está correlacionado com a coluna da direita, a coluna da esquerda e a coluna central da árvore da vida. E esses nomes, na verdade, que é o Yud Kei Vav Kei 3 vezes, e que muitas vezes, muito provavelmente, você deve ter ouvido que esse é o nome impronunciável de Deus. Por que impronunciável se ele só tem 4 letras? Na verdade, nós sabemos qual é a pronúncia desse nome. Porém, esse tetragrama, ele tem um significado muito gigante. Por isso que se diz desse nome que é impronunciável. Porque ele encapsula todo o segredo da criação. As 4 fases da criação, Yud Kei Vav Kei, exatamente simboliza isso. Por isso que é impronunciável. O homem, a sua limitação, não o permite fazer a pronúncia de tudo o que é criado. Por isso que ele é impronunciável. Então, dentro do nome desse anjo, tem 3 vezes o Yud Kei Vav Kei, o tetragrama, simbolizando aí as 3 colunas da árvore da vida. O que são essas colunas? É o fluxo constante das bênçãos que une céus e terra. E se essas colunas estão equilibradas, com certeza tudo na sua vida vai começar a fluir. Então esse nome tem esse poder de fazer esse equilíbrio, fazer com que a chefa, o fluido, ou seja, as bênçãos estejam sempre fluindo, fazendo com que essas colunas estejam equilibradas e você consiga viver uma vida equilibrada, unida exatamente com o seu propósito. O nome 78 também está conectado com a bênção arônica, ou bênção sacerdotal, que nós já até trabalhamos aqui dentro de um dos vídeos, que foi o código arônico, que também nós vamos ver daqui a pouco. Existe aí Yud, Yud, Yud,
que encapsula o poder dessa bênção sacerdotal e que nós veremos quando chegarmos exatamente nessa posição. O número 78 também em hebraico é a palavra pão, lahem. E pão, não só esse pão físico que simboliza sustento, mas o pão em todo o seu simbolismo, tudo aquilo que está dentro dessa palavra e que traz para essa dimensão absolutamente tudo o que o ser humano precisa. 78 também é a palavra mazalá, ou mazal, que quer dizer sorte, a porta, ou seja, a mochila, a bagagem que você trouxe para essa dimensão, com absolutamente todos os recursos que você precisa, e que muitas vezes as pessoas não têm acesso ao seu mazal, não sabem desfrutar disso, e aí elas dizem, eu não tenho sorte. Então, ao meditar, ao chamar, digamos assim, essa energia inteligente, essa luz dentro desse anjo, você acopla dentro de você todos esses aspectos que eu acabei de falar. Os aspectos falados sobre esse anjo e também sobre o nome, todos eles que estão nessa dimensão de Keter, de Hormá também, todos eles, de certa forma, são um pouco abstratos. Na verdade, não um pouco, são muito abstratos. Por quê? Porque estamos lidando com dimensões muito mais altas da árvore da vida. Geralmente as pessoas têm dificuldade de entender o poder desses nomes. Porém, se você me perguntar de forma simples, como você pode utilizar a luz que esse anjo transporta? Se você precisa de paz, de shalom, nesse momento, exatamente esse anjo, ele traz isso para você. Porque quando falamos de paz, estamos principalmente falando de paz interior, que fica no seu centro, exatamente onde esse nome está aí codificado dentro da dimensão de Tiferet de Hormá. Se você precisa lidar com relacionamentos, com reconciliação, esse anjo pode te ajudar. Se você precisa trazer à memória coisas felizes, aquilo que te dá esperança, você pode contar com esse anjo. Se você precisa de habilidades, de sabedoria para executar tarefas, você pode obter a ajuda desse anjo. Eu não sei se você conhece um personagem que está dentro da Torá chamado de Benzalel. Exatamente dentro do nome de Benzalel está o nome desse anjo, que é Yezalel. Lá na Torá está descrito que sobre Benzalel foi colocado o espírito de sabedoria. O que quer dizer? É que foi acoplada a sua alma exatamente à luz que esse anjo traz, para que Benzalel fosse capacitado a moldar artefatos físicos para o tabernáculo, que transcendia essa fisicalidade. Ele tinha essa habilidade, porque dentro da sua alma foi acoplado, ou seja, foi dado exatamente essa energia, essa luz que esse anjo transporta. Então, se você precisa de habilidades para executar tarefas, esse anjo ele pode te ajudar nisso. Se você precisa de proteção contra o erro, contra a ignorância, contra a mentira, esse anjo pode te ajudar. Por quê? Como eu disse que ele vem de uma região, de uma dimensão alta, e ele te dá uma visão elevada, porque ele faz essa unificação da sua alma e você consegue acessar o seu eu superior, você tem uma visão de cima, uma visão que não é dual, uma visão que não tem dicotomia. Isso significa que você consegue enxergar as coisas como elas são. Você sai exatamente desse lugar em que está propensa ao erro, à ignorância ou à mentira, porque esse trio vem exatamente da falta de capacidade que o ser humano tem de enxergar o todo sem dualidades. Esse anjo transita por essa dimensão nas seguintes datas dentro do calendário gregoriano: 21 de janeiro, 2 de abril, 22 a 26 de maio, 16 de junho, 30 de agosto e 11 de novembro. Lembrando sempre que os nascidos dentro desse mazal, dessa sorte, desse período, têm ajuda, pode contar com essa luz o ano inteiro. Neste vídeo, então, eu tentei deixar para você um pouco do sódio, do segredo desse nome número 13. Portanto, eu convido cada um de vocês que está me ouvindo e que tem acompanhado aqui o canal, aqueles que já chegaram aqui já faz um tempinho e aqueles que estão se chegando agora, a continuar firme nessa jornada de descoberta e aplicação desses ensinamentos sagrados. Então, medite com esses nomes divinos, mergulhe na sabedoria da Kabbalah e busque essa conexão face a face com o divino que está nessa dimensão superior, esse estado de Messias ou Mashiach. Ao fazer isso, você estará construindo um recipiente para manifestar os seus desejos e milagres aqui nesta dimensão. Lembre-se de que você está despertando para uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor. Então, ao incorporar esses princípios dos 72 nomes de Deus em sua vida diária, você poderá alcançar equilíbrio, como eu já disse, cura,
e não só cura física, mas em todos os aspectos, e prosperidade, que vai muito além daquilo que muitas vezes a gente compreende como prosperidade. Então esteja aberta para receber essas bênçãos e a orientação, tanto desse nome como desse anjo que está à disposição ao longo do ano nessas datas específicas que eu falei. Permita que essa luz, ela permeie a sua alma, trazendo paz, plenitude, sabedoria, proteção. Continue firme na sua jornada, explorando as dimensões mais elevadas da existência e manifestando a sua verdadeira natureza. Lembre-se de que você é parte integrante do fluxo constante de bênçãos entre céus e terra. Você tem o poder de acessar o seu potencial ilimitado e criar uma vida plena e significativa. Portanto, não desista. Continue buscando a sabedoria, a conexão com o divino e a manifestação de seus desejos mais profundos. Lembre-se de que você é capaz de eliminar a dúvida e encontrar certeza nessa jornada. Eu convido você a cada dia a visualizar não só a tabela completa, mas esses nomes que nós já trabalhamos, que nós já vimos aqui, permitindo que a luz que esses nomes têm, assim como os seus anjos, penetre em sua alma e guie os seus passos. Esteja aberto para receber as bênçãos e a sincronicidade que surgirão em seu caminho. Saiba que você não está sozinho, que você não está sozinha nessa jornada que nós chamamos vida. Você faz parte aqui, não só dessa comunidade, não só desse canal, mas de muitos buscadores dessa verdade, não uma verdade externa, mas uma verdade interna, a sua verdade. Você faz parte daqueles que desejam despertar para uma nova consciência, uma consciência mais elevada. Então compartilhe suas experiências, aprenda com os outros, encontre apoio mútuo nessa jornada de transformação. Eu estou sempre à disposição aqui nos comentários, no e-mail, canal do Telegram, também nós temos um perfil no Instagram. Muitas vezes eu tenho demorado um pouco para responder, porque eu tenho outras atividades paralelas aqui ao canal, mas sempre que eu posso, eu me coloco à disposição 100% para estar atendendo às necessidades de vocês. Então eu convido você a continuar firme nessa jornada de descoberta, crescimento e manifestação. Seja corajoso, ousado, seja corajosa, seja ousada em sua busca pela conexão com o divino e pelo despertar do seu verdadeiro eu. Aproveite essas dádivas dos 72 nomes de Deus. Permita que eles guiem você para uma vida cheia de amor e de propósito. Lembre-se de que você é uma expressão única do divino nesse mundo. Seu potencial é ilimitado. Portanto, continue avançando, confie em si mesmo e mantenha o foco em sua jornada de transformação, pois cada passo que você dá em direção à sua conexão divina e à manifestação de seus desejos é um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. Esse é o meu propósito com você, te dar exatamente significado. Isso significa dizer que você cumpre o propósito pelo qual desceu a essa dimensão. Você finalmente faz o seu Qigong.